Olá, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, é porque seu filho está com problemas de adaptação escolar. Seja porque é a primeira vez que ele vai à escola, ou porque ele precisou mudar de escola, ou porque ele está há algum tempo com dificuldade em permanecer na atual escola. Nesse vídeo eu falarei sobre tudo isso. Então, se seu filho nunca foi à escola e essa é a primeira vez dele, ou se ele mudou de escola, você precisa fazer uma preparação, uma semaninha antes do primeiro dia de aula. Primeiro, conte para ele como será a nova rotina de uma forma lúdica. Conte uma história de um personagem e dê um nome a esse personagem, por exemplo, João. E diga na história que João passava o dia todo com a rotina que seu filho tem hoje. Se seu filho nunca foi à escola, você vai contar como se João tivesse a rotina que seu filho tem hoje em casa, desde quando ele acorda até a hora dele dormir. Se seu filho já vai à escola, conte como se João tivesse a rotina que ele tem hoje na atual escola. Depois, diga que João vai começar a estudar ou que ele vai mudar de escola, a depender do que vai acontecer com seu filho. E conte como será a nova rotina de João, exatamente como será a nova rotina de seu filho, desde a chegada dele na escola até a hora de você ir buscar. Na história, conte como se o personagem ficasse animado com a nova rotina. Ao final da história, você vai pegar um calendário e vai dizer que a partir de tal data, a rotina dele será assim como a do personagem. Converse com seu filho sobre a importância da escola, as atividades que ele fará e as pessoas que encontrará, e o que ela vai poder esperar da escola. Diga que as crianças são naturalmente curiosas e que a escola é como um baú mágico, que quando aberto ela vai encontrar as respostas de todas as perguntas e curiosidades sobre tudo que ela quiser saber. Diga que ele vai fazer amigos, que poderá brincar do que gosta, seja de desenho, pintura, massinha, que na hora do recreio ele poderá ir para o parquinho para brincar. E depois você vai buscar ele lá na escola. Isso ajuda seu filho a entender o que esperar e a se sentir seguro. Segundo, se possível, faça visitas à escola antes do primeiro dia de aula, para seu filho ir se familiarizando com o ambiente. Apresente a professora, os funcionários, para ele ir se acostumando. Mostre o parquinho, a biblioteca, diga quem ele deve pedir para ir ao banheiro, como será na hora do lanche, até a hora de ir embora, quando você ou outro cuidador irá buscá-lo. Mas cuidado para não transmitir seus medos e preocupações sobre como seu filho vai reagir à nova rotina. Porque se seu filho perceber as suas inseguranças, como é que ele vai se sentir seguro? Durante a visita, mostre entusiasmo e otimismo com relação à escola. Se você estiver tranquila e positiva, isso vai ajudar seu filho a se tranquilizar. Terceiro, na véspera do primeiro dia de aula, separe junto com seu filho a roupa ou a farda, dependendo do que seu filho vai usar. Separe também a mochila, o material escolar, a lancheira. Isso vai dar a seu filho um controle sobre a situação. As crianças gostam de ajudar e você deve aproveitar a cooperação delas, porque isso ajuda, inclusive, a desenvolver a responsabilidade no seu filho. Lá no método Cérebro Integral, eu ensino várias estratégias para desenvolver a responsabilidade nele. Porque essa é uma habilidade muito importante, que quando não é desenvolvida na infância, quando seu filho fica adulto, ele vai sentir muitos prejuízos de ser desorganizado, de não cumprir prazos, de não conseguir colocar projetos para andar. Ou seja, é na infância que você prepara o seu filho para a vida adulta. E o método Cérebro Integral vai te ajudar nisso. Agora, vamos ver o que fazer durante o primeiro dia de aula. Primeiro, chegue cedo. Se você for de carro, pode ser uma boa ideia pedir pelo aplicativo, para não ficar se preocupando com o estacionamento e acabar se atrasando. Quando você chega cedo, você permite que seu filho tenha tempo suficiente para ir se acostumando com a escola, com os coleguinhas, com a professora, antes das atividades começarem. Além disso, permite que você tenha tempo de se despedir de seu filho com calma, para que seu filho não fique achando que você deixou ele lá e saiu correndo. Isso evita que seu filho tenha a sensação de ter sido abandonado na escola e depois fique com medo de que você não volte. Segundo, permita que ele leve para a escola um objeto de conforto, como uma fraldinha de pano, um bichinho de pelúcia ou um brinquedo, no caso de uma criança maior que mudou de escola. O brinquedo pode ser um motivo para que outras crianças se aproximem dele para brincar e isso facilite que ele faça novos amigos. Terceiro, por mais que seja difícil a despedida, nunca saia de fininho, porque isso causa uma insegurança no seu filho, uma sensação de ter sido abandonado na escola. Antes de se despedir, crie um código secreto ou um ritual de despedida que ajude seu filho a se sentir conectado com você, mesmo que você não esteja presente. Por exemplo, um beijo mágico na palma da mão antes de sair. Ele pode guardar esse beijo e usá-lo quando sentir saudades e te devolver quando você voltar. Outra opção seria invente um aperto de mão especial que só você e seu filho conhecem. Pode ser uma combinação única de apertos e toques. Outra opção seria piscar 3 vezes, pode significar eu te amo. Piscar 2 vezes pode ser volto logo.
Outra opção seria, faça um desenho especial juntos, todas as manhãs, e guarde na mochila do seu filho. Ele pode olhar o desenho sempre que sentir saudades. Uma outra coisa também importante seria, se tiver um relógio de pulso, mostre um ponteiro onde vai estar o relógio quando você for buscá-lo. Depois do ritual de despedida, abaixe na altura dele, olhe nos olhos e fale de forma firme, tranquila e segura de que você vai, mas depois volta, passando segurança para seu filho de que você voltará para buscá-lo. Depois dê um beijo, um abraço e saia sem prolongar a despedida. Quarto, se seu filho nunca foi à escola, tente negociar no seu trabalho uma compensação de horários para poder acompanhar seu filho em uma adaptação gradual na primeira semana de aula. Assim, quando as aulas começarem, entregue seu filho para a professora, mas permaneça na escola, onde seu filho não possa te vir. Se ele ficar tranquilo, você vai deixar ele lá o turno inteiro. No segundo dia, você faz a mesma coisa. Se ele continuar tranquilo, nos outros dias não precisa se preocupar e pode voltar para o seu trabalho. Mas se ele não parar de chorar no primeiro dia, para evitar que seu filho sofra e fique lá 4 horas seguidas chorando no primeiro dia de aula, você vai deixar ele na escola por 1 hora com a professora, sem que ele te veja. Depois de 1 hora, você leva ele embora. No segundo dia, deixa 2 horas, depois leva embora. E vai aumentando 1 hora por dia para ele se adaptando. Lembrando que durante o período em que ele estiver na sala de aula, ele não pode te ver, mesmo que você esteja lá na escola. Quando você for pegá-lo, finja que você está chegando naquela hora. Isso é necessário para evitar que seu filho pense que você foi levá-lo embora porque você ouviu ele chorando. Se isso acontece, nos outros dias o choro pode se intensificar e atrapalhar a adaptação escolar. Agora, se ele não estiver chorando, deixe ele lá até a hora de ir embora. Só leve antes do horário e mantenha um acréscimo de 1 hora por dia se o choro estiver descontrolado por muito tempo. A partir da segunda semana, deixe o turno inteiro, mesmo que seu filho chore. Explique que ele vai ficar na escola e depois vem o lanche. Depois do lanche ele vai ficar mais um pouquinho, depois é hora de você ir buscar. Que ele pode confiar em você, que você nunca vai deixar ele lá. Que você vai, mas depois você volta. Se for uma mudança de escola, mas seu filho já está acostumado a ficar o turno inteiro na escola, essa adaptação gradual não é necessária. Quinto, na hora de ir embora, é muito importante não se atrasar nessa fase de adaptação escolar do seu filho, para que ele não veja os outros pais indo buscar os seus filhos e ele ache que ele foi abandonado e que você não vai chegar nunca. Isso porque o tempo para a criança passa de uma forma diferente, de uma forma mais lenta, e 5 minutos para ele vai parecer uma eternidade. Então, um atraso pode minar a confiança que seu filho tem em você. E no outro dia, ele pode ficar apreensivo, com medo de vivenciar de novo a mesma angústia de achar que ele foi abandonado na escola, e assim atrapalhar todo o processo de adaptação escolar. Sexto, celebre as conquistas de seu filho, por menores que elas sejam. Isso ajuda a reforçar uma atitude positiva em relação à escola. Por exemplo, se ele ficou o dia todo bem, quando você for buscá-lo, pergunte como foi o dia e comente como foi legal, que ele fez amigos, etc. Sétimo, esteja disponível para conversar sobre os sentimentos de seu filho em relação à escola. Mostre empatia e compreensão. Valide o que ele está sentindo. Diga que é normal sentir medo do que é novo, mas que com o tempo ele vai se acostumando. Agora, digamos que seu filho já começou a ir à aula, mas ele chora todos os dias ou diz que não quer ir. Como é que você pode ajudá-lo? Primeiro, leia histórias sobre o medo. Eu vou deixar aqui algumas indicações de livros infantis sobre o tema para você ler para seu filho. Segundo, diga que percebeu que ele está com medo de ir para a escola e pergunte o motivo. Terceiro, escute o que seu filho tem para dizer para daí você poder orientá-lo. Porque pode acontecer da criança não estar recebendo o acolhimento que ela precisa da professora e dos auxiliares de classe. E pode estar sofrendo abusos também na escola. E antes de continuar com o processo de adaptação escolar, é necessário investigar tudo isso, para daí poder tomar as devidas providências. E se for o caso, até trocá-lo de escola. Quarto, caso o problema não seja com a escola ou com a professora, mas o medo de abandono de seu filho ou dificuldade dele fazer novos amigos, nomeie e valide o sentimento de medo ou de segurança. Diga que é normal não ter amigos e se sentir sozinho no início, mas que com o tempo ele vai conhecendo os coleguinhas e as amizades vão se formando. Diga que a mamãe às vezes também se sente assim, às vezes ela também não quer ir para o trabalho, mas tem que ir. Isso é normal. Tem dias que ele vai amar ir para a escola para brincar com os coleguinhas e tem dias que ele não vai querer ir. Que você também se sente assim na hora de ir para o trabalho, mas enfrenta esse sentimento e vai mesmo assim. Para passar segurança para seu filho, faça um teatrinho sobre a rotina dele ir para a escola brincando de escolinha em casa. Como será a ida para a escola, ficar lá até a hora de mamãe ir buscar.
Passe segurança, dizendo que você vai levar e depois você vai buscar. Jogue uma bola na parede, dizendo que a mamãe vai, mas depois volta, assim como a bola. Diga que você não queria deixar ele lá sozinho, que você escolheu uma escola e uma professora para cuidar dele e que se ele não gostar de alguma coisa, ele pode te contar, que você vai sempre defender e proteger ele. Sexto, incentive a coragem. Diga que todo mundo sente medo, que o medo é necessário para nos proteger do perigo. Se a gente não sentisse medo, poderia não tomar cuidado. E assim ele não iria se segurar no balanço e acabar caindo e se machucando, por exemplo. No entanto, nenhuma criança deixa de brincar por causa disso, mas vai no balanço com cuidado, segurando nas cordas. Então, coragem não é não sentir medo, é ir mesmo com medo, é enfrentar o medo para fazer o que quer ou aquilo que precisa ser feito, mas tomando os devidos cuidados. Sétimo, por último, lembre que cada criança tem seu tempo de adaptação e isso deve ser respeitado. Não existe mágica, o que existe é paciência, persistência e consistência.